Paz do Senhor. Podem se sentar, enquanto eu vou arrumando aqui. Todo mundo me ouve bem? Esse negócio tá enroscando no meu cabelo aqui. Qualquer coisa, vocês me dão um sinal, tá? Bom, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Camille. Eu sou seminarista aqui da igreja lá no Vale da Bênção, em Araçariguama. E a gente sempre aproveita esse momento aqui que a gente tem para falar com a igreja para agradecer, né? Então eu queria já começar expressando a minha gratidão para toda a igreja que tem, com muito amor e com muito carinho, contribuído para que todos nós pudéssemos continuar estudando, para que a gente estivesse lá, e não só também financeiramente, mas com todo o apoio que a igreja sempre dá, né? Eu acho que é uma experiência comum, que eu sempre falo quando eu venho, que a gente é sempre recebido com muito carinho, as pessoas sempre lembram da gente, mandam mensagem, a gente sabe que vocês se preocupam, e é um prazer mesmo fazer parte de uma igreja que a gente sabe que se preocupa. Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigada. Hoje nós vamos continuar com a série de estudos, né, que todos os seminaristas estão fazendo sobre os 6 encontros com Jesus. E hoje eu vou usar a vida do apóstolo Paulo para falar um pouco sobre os privilégios que nós temos ao nos encontrarmos com Jesus. Mas antes eu queria explicar um pouco como essa mensagem surgiu no meu coração. O seminário em si, eu tenho falado para todo mundo que tem perguntado como está o seminário e tal, que esse segundo ano tem sido de muito mais deleite do que o primeiro, né? Que no primeiro você está naquela loucura de se adaptar e tal, e agora parece que você consegue desfrutar mais do que você está vivendo mesmo, porque já tem aquela base firmada, né? E esse ano em especial, desde o início, o seminário tem me confrontado muito a ser intencional em um relacionamento de amizade com Deus. E essa ministração surgiu nesse contexto, nesse sentimento de ser amiga de Deus. Toda essa ministração eu construí no dia 11 de junho, que foi o dia do meu aniversário, que coincidentemente caiu no dia do meu sermão de prova. Então, na terça-feira, dia 11 de junho, eu ia pregar valendo nota lá no seminário, e aí eu fui meio que obrigada a ficar toda semana do meu aniversário de cara na Bíblia, né? O que foi ótimo, porque esse ano eu entrei em crise pela idade. Eu fiz 21 anos, e eu falei, não, gente, eu nunca mais vou ter DZ alguma coisa. Aí eu entrei em crise, gente, fiquei vendo foto minha pequenininha, falei, quando foi que eu cresci? E eu sei que os irmãos estão olhando e falando, nossa, essa menina só tem 21, mas eu entrei em crise, deixa eu entrar em crise com os meus 21 anos. Muito obrigada. Toma uma água aqui, que a minha crise foi grande. E aí, foi muito bom eu ter sido obrigada a ficar de cara na Bíblia o dia todo do meu aniversário repassando a mensagem, porque daí foi menos melancólico do que poderia ter sido, né? Toda a minha nostalgia e a minha crise de eu vou morrer mesmo. Um dia eu vou ter cabelos brancos, enfim. Começou, nada contra os cabelos brancos. Tudo isso chegou, mas aí deu muito certo, porque como eu tive que ficar o dia todo preparando o sermão, a mensagem foi como um abraço quentinho no meu próprio coração para me confrontar e me consolar exatamente nas coisas que eu precisava ouvir e definir para um novo tempo, né? Eu não sei como vocês encaram o aniversário, mas eu sempre fico meio, não, o que vai ser desse novo tempo? O que a gente pode mudar? O que a gente vai... quais são as orações que eu quero fazer para esse novo ano? Então, deu muito certo, porque essa mensagem veio como essa oração que eu gostaria de fazer nesse novo ano, né? E eu espero que, da mesma forma que essa mensagem encontrou meu coração quebrantado, talvez pelos motivos errados, mas deu certo com os frutos para afirmar, eu espero que ela também encontre o coração dos irmãos como um solo fértil para realmente dar frutos e que a gente possa se parecer mais com Cristo depois de hoje. Essa mensagem é sobre os privilégios do encontro com Jesus, o grande privilégio de ser impactado e mudado por esse encontro. E como eu disse, eu vou usar a vida do apóstolo Paulo como exemplo, esse homem que teve um baita de um encontro com Jesus, né? Um encontro que ficou marcado e que a gente fala tanto sobre a vida dele.
e que esse homem viveu esse encontro de uma maneira pessoal, mas os frutos que esse encontro gerou abençoou a igreja como um todo, né? E como eu disse, eu venho sendo muito confrontada por esse tema de amizade e como essa amizade com Deus deveria gerar mudança em nós. E em abril, o seminário tem o costume de todos os meses a gente visita ou uma instituição ou uma igreja diferente da que a gente serve para servir de alguma forma, né? E em abril, o seminário foi para um instituto chamado Instituto Sonho, que fica em São Paulo. Ele fica na rua de trás da Cracolândia e ele trata justamente desse público. O foco dele são mulheres e crianças que passam por essa situação de vulnerabilidade, dada a situação da Cracolândia, né? E aí a gente passou o dia lá servindo, ajudando eles nos projetos sociais, e a gente conheceu a fundadora do projeto, que chama Joana, e ela teve um tempo assim de mesa com a gente para explicar como funciona o projeto, como surgiu, quais foram as necessidades que moveram o coração dela, né? E a Joana, contando essa história para a gente, ela contou sobre uma menininha que foi muito importante na história da construção do Instituto, que foi bem no comecinho, quando o Instituto ainda estava numa casa, assim, não era nada grande, e ela já estava ali trabalhando na Cracolândia e tal, e o pessoal já conhecia ela, sabia que ela estava ali servindo, e um dia ela recebeu uma ligação pedindo ajuda, porque tinha uma menininha desmaiada na Cracolândia que precisava ser acolhida. E aí a Joana foi e tal, quando chegou lá, descobriu que se tratava de uma menininha de 7 anos que trabalhava com prostituição. E a menina já tinha, né, já fazia tempo que ela trabalhava com isso, mas naquele dia em específico ela havia sido abusada por 3 homens. E como ela era muito jovenzinha, ela desmaiou, ela não aguentou e ficou desmaiada lá na Cracolândia, e por isso chamaram a Joana. E aí a Joana foi, pegou a menina, levou para casa, que na época ainda era pequenininha, ainda não tinha virado um instituto, cuidou da menina. Quando a menina acordou, ela colocou a menina no banho para se lavar. E conforme a menina se lavava, ela gritava no chuveiro. E aí a Joana foi correndo ver o que tinha acontecido, e quando abriu a porta, ela viu que a menina estava cheia de mordidas pelo corpo. Então, quando caía a água, ardia, e por isso a menina gritava. E aí a Joana foi correndo abraçar a menina, tentar acolher, e aí a menininha olhou para a Joana com as lágrimas nos olhos e falou: tia Joana, como que eu posso ver Jesus nisso? Como que eu posso dizer que Jesus está comigo se isso aconteceu? E aí a Joana disse que parou perplexa, assim, porque aquele não era um momento que qualquer resposta servia, né? Ela não podia jogar uma resposta simples que a gente fala assim corriqueiramente, não ia consolar o coração daquela menininha de 7 anos. E aí a Joana disse que não conseguiu responder, abraçou a menina, cuidou dela, colocou uma roupa e continuou a vida. E aí, alguns dias depois, ela continuou trabalhando nos projetos sociais, e um dia, quando ela estava servindo umas crianças, uma criancinha chegou para ela, depois que tinha acabado todo o evento que ela tinha feito, e falou: tia, eu gosto tanto de você, porque eu vejo Jesus em você. E aí a Joana disse que na hora que essa criança falou isso para ela, virou uma chavinha, ela guardou as coisas e voltou correndo para a casinha onde a menininha de 7 anos estava hospedada. E aí ela chegou lá, deu um abraço na menina e disse: olha, esses dias você me fez uma pergunta. Você me perguntou onde está Jesus. E hoje eu tenho uma resposta. Jesus está em mim e eu estou aqui para servir você. E quando ela falou isso no dia que a gente estava lá, eu falei: nossa, faz sentido, né? Faz sentido que nós estamos aqui para servir como Jesus serviria, mas é uma resposta corajosa, né? Porque dizer que Jesus está em mim e por isso eu posso te servir, quer dizer que um tipo de postura diferente vai ser esperado de mim. Se eu digo que Jesus está em mim, então existe uma disposição para servir que as pessoas vão esperar de mim. A Joana disse para aquela menininha de 7 anos que estava violentada, machucada, precisando de cuidado, de abrigo, que Jesus estava nela e por isso ela ia acolher essa menina. Se a Joana tivesse dito: Jesus está em mim, virado as costas e ido embora, que sentido isso faria, né? E isso me colocou para pensar. Eu falei: Senhor, eu quero ser como alguém que tem coragem de dizer que tem Jesus. E quando eu disser isso, eu quero que as minhas atitudes provem que eu realmente tenho Jesus, com a minha disposição de tempo, com a maneira como eu falo, com a maneira como eu trato. E isso começou a me confrontar. E é nesse sentido que eu quero que Jesus trouxe essa mensagem para o meu coração e que eu quero compartilhar com os irmãos. Quando nós temos um encontro com Jesus, esse encontro nos muda e as pessoas veem essa mudança. E é isso que nós precisamos carregar. Então, eu gostaria de fazer mais uma oração com os irmãos, assim, sentados mesmo, para que o nosso coração seja terra fértil para essa mensagem. Amém? Senhor Deus Pai, nós estamos diante de Ti e da Tua palavra.
Nós estamos diante de Ti, reconhecendo quem somos, Pai, e o quanto precisamos melhorar, o quanto precisamos, Senhor, ser mais parecidos contigo. Essa mensagem me encontrou e me incomodou, Senhor, para que eu me parecesse mais com quem Cristo é, para que eu tivesse, Senhor, mais coragem de ser parecida com Ele nos meios que eu vivo, não importando o quanto isso custaria de mim. E nós pedimos, Deus, para que esse seja o impacto em todos os nossos corações hoje. Que não seja, Senhor, apenas mais alguns minutos da nossa vida que nós ouvimos e depois saímos e nada muda, mas que, de fato, Pai, possa haver uma mudança gerada pelo encontro que tivemos com Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Cuida desse momento, Senhor, e guia cada palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós vamos passar para o nosso texto, e ele é um texto um pouco longo para falar sobre o encontro de Paulo com Jesus. Eu vou usar o texto de Atos 9, mas são alguns versículos. Nós vamos ler do 1 ao 28. Então, por motivos didáticos, a gente não vai ler tudo agora, a gente vai lendo por trechinhos, tá bom? Então, conforme eu for passando, a gente vai lendo juntos. O primeiro trecho que nós vamos ler é Atos 9, do versículo 1 ao versículo 9. Atos 9, versículo 1, amém? Amém, amém ou amém não? Amém. Vamos lá, Atos 9, 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Então, aqui nós estamos diante do primeiro momento que Atos vai nos contar sobre a conversão de Paulo. Existem ainda mais outros 2 momentos que isso acontece, nós vamos passar por eles também. E a gente está aqui diante do comecinho do pós-Jesus ter voltado aos céus, né? Então, lá em Atos 2, a gente vê que Jesus já ressuscitou, passa o tempo com os discípulos, volta para o céu, manda o Espírito Santo, e aí a gente começa a ver a igreja crescer. E várias conversões começam a acontecer, a igreja começa a se movimentar, e Paulo, que aqui ainda é chamado de Saulo, mas a gente sabe que ele se torna depois, ele é uma dessas pessoas. Está caindo aqui ou vocês estão me ouvindo? Tá certo, né? Tá. Ele é uma dessas pessoas que se converte nesse tempo em que a igreja está em constante crescimento. E aqui nós iniciamos esse capítulo encontrando um Paulo que ainda respirava ameaças de morte contra os cristãos. E no fim desses versículos, lá no 28, a gente já vai encontrar um Paulo que está proclamando Cristo. Então, é uma mudança muito drástica e visível que vai acontecer em 28 versículos aqui que a gente vai ler. E essa, então, é a primeira coisa importante de um encontro genuíno com Jesus. É o primeiro privilégio de se encontrar com Jesus. Existe mudança. E eu ouvi um exemplo, e eu tinha anotado ele para usar, e o Samuel usou ele na semana passada para exemplificar o que é uma mudança, como deveria ser uma mudança drástica, né? Mas eu vou contar de novo, vocês fingem que estão ouvindo pela primeira vez, tá? Um pastor um dia exemplificou essa mudança que precisa acontecer quando nós temos um encontro com Jesus com a seguinte história. Um homem chega atrasado em um evento muito importante. Eu vou dar uma brilhantada aqui na história, tá? O Osho aqui me desculpe. Ele chega atrasado em um evento muito importante, e aí ele vai justificar para o dono do evento, que estava lá louco com o atraso dele, né, porque atrasou todo o cronograma, e ele vai tentar justificar o porquê ele chegou atrasado. E aí ele começa contando a seguinte história para o dono do evento. Olha, eu estava lá no caminho com o meu carro, e aí no meio do caminho o meu pneu furou. Aí eu saí do carro para ir trocar o meu pneu, e quando eu estava pegando outro pneu, um caminhão de uma carga enorme, que pesava toneladas, veio a 1 milhão por hora e, pô, me atropelou.
E aí, até eu resolver o transtorno de sair lá, pegar o carro tal, e chegar aqui, aí eu atrasei. Então, foi por isso, você me desculpa. E aí, o dono do evento olha para ele, com a camisa branquinha dele ainda branca, nenhum arranhão, nenhum machucado. Fala assim, não, ou esse cara está mentindo, ou ele é um maluco, né? Porque não tem como essa história ter realmente sido verdade e acontecido isso com ele, e ele está normal aqui, sem nada de diferente nele, né? E essa é mais ou menos a lógica que deveria existir quando nós dizemos que tivemos um encontro com Cristo. Algo precisa mudar. Se tudo continuar normal, então que encontro foi esse? Né? É como se Cristo fosse esse caminhão de toneladas que nos atropela e a gente está dizendo que a nossa camisa continuou branquinha, não tem nenhum arranhão, né? Então, é uma mudança drástica que precisa existir quando temos um encontro com Cristo. É um encontro que deveria mudar tudo. E não é possível dizer que nós nos encontramos com Ele se nada na nossa vida muda. No caso de Paulo, a mudança dele foi drástica, embora não tenha sido repentina, né? O encontro com Jesus fez com que ele mudasse todo o estilo de vida dele. E por que eu digo que a mudança na vida de Paulo não foi repentina? Não foi só aqui, nesse momento que ele está caminhando em Damasco, que a gente vê um trabalhar de Cristo acontecendo na vida de Paulo. Lá em Atos 26, que é um outro momento que o próprio Paulo está relatando a conversão dele, ele fala que Jesus disse assim para ele no caminho para Damasco: até quando você resistirá aos aguilhões? Aí eu fui pesquisar o que era aguilhão, porque eu não sabia, e descobri que aguilhão era uma vara que tinha uma ponta afiada e era utilizada para cutucar os bois, sempre que os bois se recusavam a puxar o arado. Então, quando o animal dava coice, porque ele não queria puxar, mais a vara entrava com a ponta na pele dele e mais machucava. Então, se ele quisesse que parasse de doer, ele tinha que parar de dar coice e tinha que andar. Então, quanto mais ele resistia, mais doía. E eu acredito que esse aguilhão que Cristo disse que Paulo estava resistindo nesse contexto de conversão, talvez fosse algo que Cristo já havia mexido em Paulo durante um tempo. E aí isso faz sentido quando a gente relembra qual eram as coisas que Paulo presenciava antes desse momento de Damasco. Como que era a vida de Paulo? Paulo perseguia os cristãos. E quais eram as coisas que ele via perseguindo os cristãos? Paulo via cristãos morrendo pelo nome de Cristo e, mesmo assim, continuavam a acreditar, não negavam a sua fé e continuavam a glorificar o nome de Cristo. A gente tem um episódio que foi muito marcante na vida de Paulo, que ele mesmo cita várias vezes, que é o apedrejamento de Estevão, que ele fala que foi muito marcante para ele, e Estevão fez aquele discurso, e ele presenciou, ele estava lá, ele ouviu as palavras de Estevão. A gente vê ele presenciando o crescimento do cristianismo, mesmo com toda a perseguição. Então, existiam coisas que aconteciam com os cristãos que Paulo via, e mesmo ele concordando com isso ou não, ele não podia negar. Existiam coisas que aconteciam pela fé dos cristãos, que fortaleciam eles, que Paulo não podia negar, ele concordando ou não. Então, eu acredito que esse aguilhão que Paulo já estava resistindo, talvez fosse esse trabalhar que Cristo já mexia no coração dele, até chegar nesse momento em que ele precisa se render. Então, nesse caminho para Damasco, quando ele é cegado e Cristo chama pelo nome dele, não é a primeira vez que ele vê algo acontecer da parte de Cristo. E ele precisava parar de resistir. E essa construção toda que foi feita foi o que fez com que, a partir desse momento, que foi o basta, existisse mudança. Mas com essa experiência de Paulo, acho que dá para ficar um pouquinho evidente para a gente o quanto o testemunho dos santos, ou seja, de nós cristãos, é importante para evidenciar Cristo. Porque se a gente parar para pensar, qual seria o impacto gerado em Paulo se os cristãos que ele perseguia não fossem nem um pouquinho diferentes do resto das pessoas que Paulo conhecia? Ou qual seria a diferença entre os cristãos e tantos outros revolucionários que vieram antes e pisaram o pé falando que estavam defendendo algo que acreditavam ser verdade, e depois ficou esquecido e a gente descobre que era só fogo de palha? Ou qual seria o impacto na vida de Paulo se aquilo que o Mestre Jesus, que esses cristãos diziam seguir, pregava, aquilo que ele dizia que era bom, não fazia nenhuma diferença na vida desses cristãos, ou nos sentimentos deles, ou em como eles se relacionavam com a lei ou com o próximo? Se nada fosse diferente na vida dos cristãos, não teria impacto nenhum naquilo que Paulo via. E a gente vê, inclusive, na própria vida de Paulo. Qual seria o espanto na vida daqueles que se encontraram com Paulo depois da conversão dele, se Paulo não tivesse mudado nada? Se antes de Cristo ele fosse o mesmo que ele se tornou depois que ele conheceu a Cristo?
Nós lemos que, a gente vai ler mais para frente, que as pessoas não acreditavam que Paulo, aquele homem perseguidor que atormentava os cristãos, agora era um deles. Mas nós também vamos ver que foi ao se relacionar com Paulo que as pessoas testificaram que a mudança na vida dele era verdadeira. E se a gente parar para pensar, é isso que Cristo fez durante toda a história da igreja. Quantos outros relatos de experiências como a de Paulo, de pessoas que ouviram uma voz no meio do caminho e ficaram cegas para se converter, a gente tem? A gente tem experiências sobrenaturais, mas essa não é a regra. A regra é, os cristãos testemunham quem Cristo é e as pessoas testificam que é verdade a partir do que elas veem. Então, os frutos que Paulo passou a gerar a partir da sua conversão eram a testificação de que o evangelho havia chegado nele. Por isso que quando há o encontro com Jesus, precisa haver mudança, porque é isso que vai testificar que isso é verdade. E esse é o primeiro privilégio de um encontro com Cristo, é o privilégio da mudança. Caminhando com o texto, agora a gente vai ler mais um trechinho do versículo 10 ao versículo 19. Atos 9, versículo 10 ao 19, diz assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então, agora, nesse segundo trechinho que nós lemos, nós encontramos Cristo falando com Ananias, que com razão estava relutante para encontrar com Paulo, né, porque ele sabia da fama de Paulo, que matava os cristãos, era um homem perigoso. E aí, nos versículos 15 e 16, nós vemos Cristo dizer algo pouco previsível, talvez. Cristo fala sobre sofrimento. Na tradução da Almeida Revista Atualizada, Cristo diz que mostraria a Paulo o quanto lhe importa sofrer pelo nome dele. E como ele mostraria isso para Paulo, fica mais claro em Atos 22, um outro momento que Paulo relata a conversão dele, onde Cristo instrui Ananias a dizer para Paulo que ele era escolhido para conhecer sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca, para então ser testemunha do que viu e ouviu. Então, Cristo se faria conhecido para Paulo e isso, conhecer a Cristo, lhe mostraria o privilégio de sofrer. Desde que eu cheguei na Missão Antioquia, eu conheci um termo que se chama o privilégio da dor missionária. E no começo eu não entendia muito bem como é que dor e privilégio podiam estar relacionados na mesma frase, mas aí depois de bastante tempo relutando com isso, eu acabei entendendo. E um dia eu ouvi uma missionária em um podcast, no podcast do Desascope, a Ariadna, se os irmãos não ouviram, depois pesquisem, que é muito bom. E a Ariadna conta a história em um dos podcasts sobre um homem que sofreu muito pelo Evangelho. E ela conta que esse homem estava preso fazia 20 anos e ela teve a oportunidade de marcar um encontro com esse homem. E aí ela e mais alguém, se não me engano, foram até esse lugar se encontrar com esse homem. E aí quando chegou lá, as pessoas que conheciam esse homem falaram assim: deixa eu avisar vocês, né, que esse homem está preso há muito tempo e ele sofreu muitas torturas, e a última foi que falaram para ele negar Jesus, e cada vez que ele se recusava a negar Jesus, ele era golpeado na boca, com o joelho ou com socos. Então, ele está bem debilitado assim, nessa área da fala, né, porque ele foi muito golpeado, ele apanhou muito.
E aí a Ariadna falou, não, tudo bem, tal, né? A gente entende, está tudo bem. E aí, beleza, elas esperaram esse homem chegar, e quando ele entrou na sala, a experiência foi totalmente diferente do que eles estavam esperando, né? Pelo que descreveram, imaginaram um homem que ia estar muito triste, muito sofrido, que ia querer compartilhar, né? Como qualquer pessoa normal, né? Compartilhar das dores, talvez chorar, porque eles estavam ali enquanto igreja. Então, eles estavam prontos também para consolar, para abraçar, porque sabiam que a situação dele estava difícil, né? Mas, muito pelo contrário, esse homem entra na sala e a Ariadna diz que, quando ele entrou, a sensação era que ele estava transpirando Cristo. Porque ele entrava, ele sentou na sala e ele conversava com eles, e em nenhum momento ele falou sobre a tristeza de estar lá preso, ou de estar arrependido, ou porque ele estava perdendo tanta coisa, ou porque estava doendo, mas que o tempo todo que ele ficou conversando com eles, ele falou sobre o Cristo que ele estava defendendo. Ele falou mais uma vez o porquê valia a pena ele estar passando por aquilo que ele estava passando. E isso me impactou muito. O amor que esse homem expressava demonstrava o quanto ele era íntimo do Senhor que ele servia. E depois disso, eu entendi que só se sofre por algo que você acredita muito que vale a pena. Porque ninguém luta por um casamento em vão se não achar que vale a pena. Ninguém luta nem por direito na justiça se não achar que vai ganhar, porque dá muito estresse. Então, se você não tiver certeza que você vai ganhar alguma coisa, você não vai perder seu tempo. Ninguém luta pelo que não vale a pena. E ninguém lutaria por um Cristo morto. Ninguém lutaria por um Deus distante. Esse homem só entendeu que valia a pena porque ele era íntimo do Deus que ele servia. E é no entender o que é que esses homens de fé que tanto admiramos viram, que nós entendemos onde é que está essa ferida que Cristo disse para Paulo. Eu não sei se eu falei, talvez eu tenha me esquecido, mas o segundo privilégio de um encontro com Cristo é o privilégio da dor. É esse privilégio de ser ferido pelo Evangelho. Nós tratamos a igreja sofredora como se ela estivesse em uma situação de defasagem em relação a nós, né? E quando eu falo sobre a igreja sofredora, eu me refiro à parcela da igreja que está em algum país, em algum canto do mundo, que sofre perseguição pelo Evangelho, então eles passam por perseguição, né? Por proclamar o nome de Cristo. E aí a gente se refere a eles como igreja sofredora em alguns lugares. E nós olhamos para essa parcela da igreja e a gente trata ela como se ela fosse digna de dó, né? Tadinhos, eles estão sofrendo, tadinhos, eles não podem se reunir, tadinhos. E realmente existe uma parcela de tristeza junto ali, né? Mas olhando para o testemunho de cada um desses homens, eu entendo que eles conhecem uma parcela de Cristo que eu não conheço. Esses homens conhecem uma parcela de Cristo que a igreja do Ocidente não conhece. E é por essa razão que existe em cada coração missionário uma dor que nós ainda não sentimos. Mas entender isso é entender que quando nós nos encontramos com o Evangelho, nós somos feridos. E essa ferida é o que passa a nos mover daí em diante. Então, o tamanho da nossa ferida demonstra o tamanho... Fiz besteira. O tamanho do nosso movimento demonstra o tamanho da nossa ferida. Mas o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que para demonstrar uma grande ferida eu preciso ir participar da igreja sofredora, por exemplo? E o pior é que não. Nós achamos a renúncia e a resistência da igreja sofredora tão radical só quando ela é comparada a uma renúncia rasa e falsa que um evangelho raso e falso gera em nós. Um evangelho raso gera em nós uma ferida que não é capaz nem de me humilhar para amar o meu irmão. Uma ferida rasa, gerada por um evangelho raso, gera em nós uma ferida que não é capaz de perdoar quem nos feriu. Um evangelho raso, gerado por um evangelho raso, gera em nós uma ferida que não é capaz de respeitar uma liderança, que não é capaz de suportar desconforto, que não é capaz de colocar o ego de lado. E por isso, não adianta para nós tentar entender o que faz alguém ser golpeado na boca por continuar proclamando Cristo, ou ser açoitado e não voltar atrás, porque nós não estamos feridos o suficiente para entender o quanto vale a pena. O evangelho que feriu profundamente Paulo o moveu para uma vida alegre de renúncia, contentamento e amor por Cristo. E isso é tão bonito que nós testificamos essa verdade na vida de Paulo, quando mais para frente, nas cartas dele a Timóteo, a gente vê ele agora convidar o discípulo dele para participar com ele do sofrimento como bom soldado de Cristo. Vale a pena sofrer por Cristo, pois quando se trata da ferida gerada pelo Evangelho, falamos de uma ferida que sangra com sangue redentor, que chora com lágrimas de alegria e que nos despedaça para que, enfim, possamos ser completos com Cristo.
O segundo privilégio de um encontro com Cristo é o privilégio da dor. E, por fim, o nosso terceiro e último privilégio, o privilégio de fazer parte. E nós vamos concluir lendo do trecho do versículo 20 ao versículo 28. Versículo 20, Atos 9. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficaram perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram em comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Então aqui nós já chegamos no ponto em que a mudança já está feita e muito visível, né? A gente começou com Paulo respirando ameaças contra os cristãos e aqui a gente já vê ele andando em liberdade para proclamar que Jesus é o Cristo. Mas algo valioso sobre isso e sobre isso que Paulo está fazendo é que Cristo não precisa de nós para se fazer conhecido. Ele não precisava de Ananias, ele não precisava de Paulo. Participar do que Deus está fazendo no mundo é um privilégio que Ele nos concede. E trabalhar para Ele será, na verdade, uma consequência natural de ter um relacionamento com Ele. A palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo reconciliando com Ele o mundo. E a pregação do Evangelho foi uma consequência natural na vida de Paulo após ele ser reconciliado. Paulo estava sendo chamado para isso, para ser reconciliado. Não pela habilidade que ele tinha de falar, ou a quantidade de conhecimento que ele detinha, ou o quanto ele poderia ser útil na propagação do Evangelho. A vontade soberana de Deus é o único motivo para a conversão de Paulo. E algo precioso sobre entender isso, que a vontade soberana de Deus é o único motivo para a conversão, é que isso vale tanto para desconsiderar o que nós achávamos que havia de digno em nós para receber a salvação, mas isso também serve para desconsiderar o que nós sabemos que é indigno. Lá em Atos 26, quando Paulo vai contar sobre a conversão dele, ele não esconde o passado dele. Paulo não tem vergonha das mazelas, dos pecados, ele leva isso em conta. E ele leva isso em conta sem vergonha para contar como ele está agora, porque ele sabe que Cristo também levou isso em conta. Cristo não escolheu Paulo porque ele tinha coisas boas ou porque ele era menos pecador que alguém de nós aqui. Tudo em Paulo foi levado em conta quando ele foi chamado para ser reconciliado. E isso acontece porque é a vontade soberana de Cristo que pesa ao chamar alguém para a salvação. Paulo não se envergonhava em dizer quem ele era e o que fazia antes de ser encontrado por Cristo. E essa miséria dele diante de Deus só o possibilita experimentar mais da graça, ao mesmo passo que tudo nele tinha a chance de ser redimido. Um professor meu no seminário uma vez fez uma brincadeira, e talvez eu me arrependa de replicar ela aqui, porque ela foi um pouco perigosa. Quase custou todos os alunos do seminário, assim, um dia que ele fez essa brincadeira. Ele disse, foi na intenção boa, ele só não foi muito sábio nas palavras, mas ele disse que Paulo não se converteu. Simplesmente assim, ele jogou a bomba e foi embora. E aí ele dava outras matérias e falava assim, na próxima matéria eu explico. E aí, na hora que acabou a aula, todo mundo foi na secretaria. Não, porque esse professor tem que mandar ele embora. Que é isso? Falar que Paulo não se converteu, né? E ele ainda ficou bravo. Falou, gente, uma coisa tão simples, vocês não entenderam, eu não estava querendo dizer isso. Depois eu entendi, assim, ainda achei que ele foi meio ousado de fazer essa brincadeira, mas ele queria dizer que... Até eu notei aqui que eu não passo pano para ele, tá bom? Porque ele teve feito essa brincadeira. Mas ele quis dizer que Paulo não deixou de ser quem ele era quando ele conheceu Jesus.
mas vimos tudo em Paulo ser redimido, o tornando parte do reino de Deus. Como assim? Paulo era a maior expressão do judaísmo antes de se converter. E depois de se converter, ele se tornou a maior expressão da igreja cristã. Paulo dispunha de muito tempo para se empenhar na missão de perseguir os cristãos. E ele não dispôs de menos tempo quando ele se converteu. Só essa viagem para Damasco, para ele ir onde Jesus encontrou com ele, levava cerca de uma semana. E ele se ofereceu para fazer essa viagem porque ele queria ir pegar os cristãos lá que estavam já fugindo, eles já eram fugitivos em Damasco. E ele se ofereceu porque ele estava empenhado na missão dele. E depois que Paulo se converte, ele continua empenhado em milhares de viagens missionárias, que não era com carro, com ar-condicionado, né? Era andando, era difícil. E ele continuou empenhado. Tudo que Paulo era antes foi redimido para glorificar a Deus depois. Então, nós não vemos Paulo perder o gás depois que ele se converte. Todo o gás que ele já tinha é usado agora na pregação do Evangelho, porque fazer parte é fazer parte. Paulo não estava dizendo agora que ele, pronto, agora eu sou cristão, então vamos sentar aqui e esperar Jesus voltar. Ele estava fazendo parte, ele estava realmente usando quem ele era, agora em uma versão redimida, para glorificar o nome de Jesus. Paulo era empenhado no que ele acreditava antes de se converter, e agora ele se empenhava em fazer Cristo conhecido. Esse é o terceiro privilégio, o privilégio de fazer parte. É o terceiro privilégio de um encontro com Jesus. Então, nós vimos 3 privilégios de um encontro com Jesus. O primeiro privilégio é... Qual que é o primeiro privilégio? O primeiro privilégio é... Isso aí, o privilégio da mudança. O segundo privilégio é o privilégio da dor. E o terceiro privilégio é o privilégio de fazer parte. Mas como? Como nós podemos fazer parte? Como nós podemos sentir a dor? Como nós podemos mudar de fato? Como Paulo mudou, uma mudança drástica e visível, para que eu também possa glorificar a Deus com a minha vida. Para que na minha vida também seja visível que Cristo me encontrou. Como isso pode valer para mim? Primeiro ponto, então, nós vimos que existe o privilégio da mudança. E isso quer dizer que a conversão gera a gloriosa manifestação da luz de Cristo. Às vezes, eu fico pensando assim, se algumas pessoas não se perguntam, né? O que muda depois que a gente se encontra com Jesus, né? Tá, me converti. E o que muda? E olhando para a vida de Paulo, talvez a gente possa ver isso de uma maneira mais palpável, né? O que mudou na vida de Paulo? Paulo ficou mais rico? Paulo ganhou uma casa mais bonita, Paulo teve mais segurança e estabilidade. O que Paulo ganhou tendo encontrado com Cristo? Na verdade, o que muda é que agora Cristo brilha. Ponto. E aí tem uma outra pessoa que usa um exemplo muito bom, que diz que a mensagem do Evangelho chegando em nós é como um preso de guerra que comemora a notícia da liberdade, enquanto ainda está acorrentado. Então, é aquela pessoa que está lá presa, com as algemas, com fome, com frio, mas ele ouviu no radinho que o país dele ganhou e ele sabe que ele vai ser livre. Então, ele já comemora. Mas ele ainda está preso, ele ainda está com fome, ele ainda está com frio, mas ele está feliz, porque ele sabe que a liberdade é dele. E aí, esse autor usa esse exemplo para dizer que o Evangelho chegando em nós é como essa notícia que chega para um preso, porque ele sabe da liberdade, é isso que mudou para ele. E o que muda para nós é que agora Cristo está em nós. De fato, não é como se algo palpável realmente fosse cair do céu quando nós respondemos a um apelo e dizemos que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas a luz de Cristo ter alcançado nosso coração significa que o Evangelho não pode terminar em nós. O fim último para que a gente se reúna aqui e aprenda sobre a Bíblia e se edifique, não é para que a gente volte para casa mais feliz e mais seguro da nossa salvação, mas para que essa mensagem gere em nós uma mudança que grite Cristo para o próximo. E esse é um tema que me pega muito, porque não falando de terceiro, mas falando de mim. Eu me incomodo com o fato de que aparentemente existem muitos cristãos no mundo, mas isso quase não faz diferença. Né? Eu me incomodo com a falta de integridade, a corrupção, a mentira, a traição, o trabalho mal feito nas empresas, a ignorância, as brigas de trânsito, a disseminação de ódio na internet. Tudo isso também está na conta dos cristãos. Você também vê os cristãos sendo acusados disso, você também vê os cristãos fazendo isso. Dizer que é cristão hoje em dia não significa que as pessoas podem esperar algo diferente de nós. E isso é triste.
É triste porque quando nós dizemos que somos cristãos e nós não nos comportamos de maneira confiável, nós estamos atrapalhando o próximo de conhecer a Cristo como quem Ele realmente é. Então, nós deveríamos estar, sim, nos importando com o que a nossa postura no trabalho diz para o meu patrão. Nós deveríamos, sim, estar nos importando com o que nós falamos quando nós estamos em uma roda de amigos íntimos. Nós deveríamos, sim, estar nos importando com quantas pessoas se sentem acolhidas com a nossa presença. E não, dizer que nós estamos mudando, que eu quero ter uma mudança sincera porque fui encontrado com Cristo, não significa que a partir de agora nós seremos perfeitos. Considerando a nossa humanidade, pedir perdão por ter cometido um erro reflete tanto a Cristo, como conseguir manter 100% da santidade 100% do tempo. Mas a mudança sincera aponta para cristãos que, ao menos, estão se esforçando. Os cristãos não são a sociedade perfeita, mas eles deveriam ser aqueles que estão se esforçando ao máximo para refletir a Cristo. A mudança importa, o nosso testemunho importa, a maneira como as pessoas nos veem importa. E eu sei que o nível é muito alto, né? Eu estava compartilhando com a minha amiga antes de vir para cá, que às vezes eu ouço essa mensagem e eu falo, gente, é muito triste, né? Porque a régua é alta. Você piscou, você já fez alguma coisa errada, já deslizou, já fez um comentário que não devia, já talvez se comportou de um jeito que fez alguém te interpretar errado. Mas a gente precisa estar se importando com isso. Esse é um assunto que, pelo menos, deveria nos incomodar algumas vezes no dia, se nós estamos refletindo a Cristo da maneira como Ele deveria ser conhecido. No segundo ponto, nós dissemos que um dos privilégios de nos encontrar com Cristo é o privilégio da dor. Isso significa que a conversão gera em nós a coragem de sofrer. E eu não sei se fica claro o que eu estou querendo dizer quando eu digo que o Evangelho gera em nós uma ferida. Quando eu falo disso, eu imagino... Sabe quando você rala? Eu tenho um machucado aqui que eu fiz... Não vai aparecer agora, mas eu fiz quando eu era adolescente numa corrida de rua. E aí eu caí, ralei, e aí tirou a pele, sabe? Aí ficou aquele buraco, assim, que depois ia formar casquinha. Mas aí fica bem sensível, e onde você rela, você lembra, né? Se alguém... E é incrível que todo mundo começa a relar no seu machucado depois que você se machuca, né? Todo mundo bate o ombro, pisa no seu dedinho encravado, e aí começou a acontecer isso, então você não consegue esquecer do machucado, porque ele está ali, ele está à flor da pele, né? Quando eu falo sobre ser ferido pelo Evangelho, é nesse sentido. É uma ferida que não dá para esquecer. É uma ferida que incomoda. É estar sensível constantemente. E eu acho que o maior desejo do nosso coração enquanto cristãos é nunca ver essa ferida do Evangelho fechar. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar em constante contato com a mensagem do Evangelho. Porque constantemente nós nos tornamos apáticos. Eu disse que no meu aniversário eu entrei em crise pela idade, né? Mas eu também entrei em algumas outras crises pensando se era assim que eu imaginava que a vida estaria nesse ponto, né? E talvez, assim como eu, você também já tenha feito essa reflexão e pensado sobre a sua vida, né? Será que eu imaginei que viveria tudo isso que eu vivi, do jeito que eu vivi, com as perdas que eu tive, com as faltas que me vieram, com o sofrimento, com as dificuldades? Será que foi assim que eu imaginei que a minha vida seria? E eu lembro que eu ficava olhando, assim, eu fiquei muito nostálgica mesmo, gente, nunca me ocorreu, mas eu ficava olhando as minhas fotos, eu ficava, gente, essa Camilinha não pensava que isso ia acontecer e tal. E eu ficava, gente, mas por que será que eu não pensei, né? Será que é porque a minha mente de criança não conseguiu calcular tudo, não conseguiu considerar todos os pontos? E, na verdade, tudo bem, sim, também, né, que eu não tinha dimensão. Mas a verdade é que a gente nunca tem dimensão. Quem aqui sabe o que vai acontecer amanhã, levanta a mão. Quem aqui sabe se vai estar vivo amanhã? Levanta a mão. A gente não sabe. A gente não tem como dimensionar nada. E saber disso, saber que não somos capazes de dimensionar as coisas, é o que nos dá medo do futuro. Dá medo de sofrer mais, dá medo de perder mais, dá medo de não conquistar mais. E aí eu me deparei com esse sentimento no meu aniversário e eu fiz uma oração sincera e talvez até um pouco perigosa para Deus. E pedi para Deus, eu falei, Senhor, se eu puder fazer uma oração para esse ano, eu quero pedir que o Senhor fira o meu coração de maneira que o Evangelho me machuque mais do que qualquer outra ferida. E eu convido você a fazer essa oração. Ore para que a ferida do Evangelho seja a maior ferida no seu coração. E isso não quer dizer que encontrar com Cristo nos fará sofrer. Quando a gente fala sobre uma ferida gerada pelo Evangelho, nós estamos falando de uma ferida de sensibilidade, uma ferida de amor em relação àquilo que foi pregado. E para que essa ferida permaneça em nós, nós precisamos contemplar mais quem Jesus é.
Então, zele pelo que os seus olhos estão vendo, zele pelo que consome o seu tempo, zele pelo que ocupa o seu coração. Nós amaremos mais aquilo com que nós gastarmos mais tempo. E se nós queremos ser feridos, estar feridos constantemente, estar sensíveis a Deus constantemente, nós precisamos contemplar mais quem Ele é, para que isso esteja fresco na nossa memória. E agora eu quero convidar os irmãos para ficarem em pé, para parecer que está acabando. No último ponto, nós dissemos que o encontro com Jesus nos dá o privilégio de fazer parte. E isso significa que a conversão gera em nós disposição de tempo. Para fazer parte, é necessário dedicar tempo. Dedique a força do seu ser na propagação do Evangelho, na mesma medida que você dedica para o que é passageiro. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, a gente vê que 3 coisas aconteceram na conversão dele: oração, Espírito Santo e comunidade, onde Ananias encontrou Paulo orando. Depois de tê-lo encontrado, Ananias orou e batizou ele com o Espírito Santo. E então Paulo foi apresentado à sua nova família de fé. Todas essas 3 coisas pressupõem disposição de tempo. Para orar e buscar ao Senhor, Paulo precisou não fazer outra coisa para orar. Ele parou e dedicou tempo para isso. Para ser batizado com o Espírito Santo e continuar ali, ele precisava buscar pelos dons do Espírito, ele precisava buscar ao Espírito Santo. Isso pressupõe dedicação e disposição de tempo. Para ser apresentado à sua nova família de fé e fazer parte com os discípulos e testificar a mudança dele, ele precisava dispor tempo com esses discípulos. Ele precisava dispor tempo com a nova família de fé dele. Então, são 3 coisas que implicam que Paulo começou a separar tempo para o que era importante. Separar tempo para o que ter encontro com Jesus implicava. Eu tenho certeza que, assim como eu, Paulo não imaginava que esse era o rumo que a vida dele tomaria, né? Quando ele estava lá super empenhado na missão de perseguir os cristãos, eu acho que isso não passava pela cabeça dele, né? Mas Paulo não gastou o tempo dele tentando projetar como seria. Quando ele se encontrou com Jesus, ele não passou o tempo tentando projetar se ele seria um missionário, se ele seria um pastor, se ele seria um plantador de igreja, se ele seria um grande pregador do evangelho. Paulo investiu no que era importante, tempo com o Senhor. Ele investiu buscando ao Senhor. Se tornar evangelista, missionário, pastor, pregador, teólogo, plantador de igrejas, foi Deus que fez na vida dele. Mas Paulo não passou e nem gastou o seu tempo projetando essas coisas. Ele gastou o seu tempo investindo na amizade com Deus. E talvez esse seja o grande erro dos cristãos. Seja gastar nosso tempo tentando se tornar coisas em Deus, ao invés de se relacionar com Ele. E talvez seja isso que nos atrapalhe a fazer com que Cristo seja conhecido. Nós não somos suficientemente amigos de Deus. Nós não conhecemos suficientemente para que a agenda dele seja a nossa agenda. Pelo contrário, a gente faz planos e pede, Senhor, abençoa. A gente não pergunta para Deus o que é que Ele quer fazer no mundo e como nós podemos ser úteis nisso. Nós não conhecemos o coração de Deus suficientemente para que as preocupações dele sejam as nossas preocupações. Então, a gente só vai fazendo, assumindo isso e aquilo, e a gente não está sensível para ouvir de Deus como nós podemos contribuir na obra que é dele. A gente trata os ministérios, nossas tarefas, nossos chamados, aquilo que a gente vai se tornar como se fosse nosso, né? Eu decido o que eu quero da minha vida porque eu mando em mim, mas quem manda em nós é Deus. E a gente em nenhum momento pergunta para Ele se é isso, como a gente pode ser útil, o que é que fere o coração dele e como nós podemos ser seus amigos. Esse ano eu ouvi uma frase que para mim vai ficar o resto da vida. Quando Deus quer fazer algo no mundo, Ele começa a reunir os seus amigos. E isso me incomodou, porque eu não queria mais ser uma funcionária. A frase não diz, Deus começa a reunir seus funcionários. Deus começa a reunir os seus melhores líderes. A frase diz, quando Deus quer fazer algo no mundo, Ele começa a reunir os seus amigos. Você é amigo de Deus? Você conhece o coração de Deus? Você está incomodado com aquilo que Deus está incomodado? Ou você está ocupado demais com as suas próprias pautas para ouvir aquilo que incomoda o coração de Deus? De tudo que eu gostaria que nós guardássemos hoje, é que o encontro com Jesus nos dá o privilégio de sermos seus amigos. Jesus encontrou Paulo e o tornou amigo de Deus. E é para isso que Ele está nos chamando hoje. Ele está nos chamando para sermos seus amigos. Então, eu gostaria de orar com você nesse momento
E se você sente que talvez em algum ponto existe algum tipo de ponto a melhorar, talvez exista algum tipo de mudança em você que precisa ser mais visível, talvez se a dor do Evangelho precise doer um pouco mais, se talvez fazer parte para você tinha outro significado e não conhecer o coração de Deus, que você coloque-se em oração nesse momento. Assim como você, eu imagino, eu tenho muito a melhorar. Essa mensagem, ela só confronta porque a gente precisa mudar muito, a gente ainda tem muito que mudar para se parecer com Cristo. Mas a boa notícia do Evangelho é que ela é justamente para corações arrependidos. Então, se o nosso coração se arrepende de algo hoje, Ele nos chama para mudança, Ele nos chama para um abraço, Ele nos chama para sermos seus amigos. Amém? Senhor Deus Pai, nós estamos diante de Ti nesse momento, com nossos corações, Senhor, arrependidos e dispostos à mudança, Pai. Senhor, nós sabemos que a régua para se parecer com Cristo é alta, e o Senhor nos incumbiu de algo que parece tão difícil, tão distante para nós. Mas, Senhor, nós queremos pedir a Tua misericórdia, Pai, sobre os nossos corações. Queremos pedir a Tua misericórdia sobre os nossos dias, Pai, sobre os momentos em que a rotina pesa e nós nos esquecemos de transparecer quem Cristo é. Queremos pedir por aqueles momentos que pouco nos importamos em dispor tempo para servir o nosso irmão, por aquele momento, Senhor, que nós ferimos alguém e nós não tivemos, Senhor, sensibilidade para pedir perdão. Queremos pedir, Senhor, pela dureza do nosso coração que nos impede de perdoar o próximo, como se nós fôssemos perfeitos, como se nós não tivéssemos sido perdoados por Cristo quando ainda éramos seus inimigos. Senhor, nós queremos estar diante de Ti, Deus, pedindo a Tua misericórdia com um coração grato, porque fomos alcançados para sermos Teus amigos. E eu não sei, Senhor, o quanto nosso coração entende essa dimensão. Fomos chamados para sermos amigos de Deus, o Criador dos céus e da terra, quer ser nosso amigo, quer se relacionar com alguém tão falho e pecador como nós. Mas nós, de coração grato, Senhor, recebemos o Teu amor e pedimos para que Ele nos molde, Senhor. Que se cada um de nós aqui realmente decidimos optar pela mudança, em Indaiatuba já será impactado de maneira especial, Senhor, porque existirão pessoas que estarão de fato empenhadas em revelar quem Cristo é. Mas não nos deixe, Senhor, mais atrapalhar que o Teu reino seja conhecido, porque nós nos dizemos cristãos, mas não nos comportamos como Cristo se comportaria, Pai, como Cristo se comportou. Nos perdoa, Senhor, pela nossa postura orgulhosa, Pai. Nos perdoa, Senhor, por falhar em coisas tão pequenas como nos relacionarmos com o nosso irmão. Nos perdoa por falharmos, Senhor, em sermos igreja. Nos perdoa, Senhor, por priorizarmos todas as nossas necessidades e as nossas pautas e em nenhum momento, Senhor, olhar para Ti e entender o que é que o Seu coração deseja de nós, Pai. Mas nessa noite, Senhor, não deixa que essa mensagem caia e seja esquecida, Senhor, mas torna, Senhor, cada um de nós aqui diferentes, Pai, que amanhã nós possamos acordar, Deus, e nos lembrar que fomos comissionados a revelar o Cristo, Senhor, a revelar quem Ele de fato é, e se Ele for diferente de quem nós temos sido agora, nos transforma, Senhor, e nos molda para que possamos, Senhor, de fato nos parecermos com Ele, Senhor. Essa é a nossa oração. Obrigada, Deus, porque o Senhor continua nos revelando a Tua palavra, porque o Senhor continua nos ensinando, nos exortando em amor, para que possamos crescer em santificação, Pai. Em nome de Jesus é o que eu peço e já te agradeço. Amém.